Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui para gravar o nosso Tempo com Deus, bate-papo de segunda, mas é um bate-papo de segunda na quinta, né? Falei com vocês que eu ia gravar o vídeo dessa semana na segunda-feira, porém eu passei por algumas provações, por algumas lutas e segunda-feira eu não consegui gravar, porque assim, há muito tempo, há muitos anos que eu não ficava tão mal como eu fiquei segunda e terça-feira. Na segunda-feira eu fiquei o dia todo deitada, porque é um dia que eu não abro a loja. Eu fiquei o dia todo deitada no quarto, com tudo apagado, tudo escuro, fechado. Tem dia, gente, que não adianta. Tem dia que você vai estar mais fraco, tá? Não, isso é normal. Tem dia que você vai estar mais, você vai, tem lutas que a gente passa, que tem dias que a gente vai estar baqueado. Isso é normal, cara. Tem dias que você vai estar mais fraco, você vai estar desmotivado, você tem dias que você toma uns baques, né, que a gente toma na vida. A gente fica meio sem entender por que aquilo ali está acontecendo. A gente fica sem reação no momento de como lidar com aquilo dali que está acontecendo naquele momento, porque às vezes é algo que a gente não estava esperando, às vezes acontecem certas coisas que a gente toma um susto assim que a gente não estava esperando que acontecesse e acontece, e aquilo dá uma baqueada na gente. Mas a palavra que eu tenho para vocês aqui hoje é que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Essa passagem tá no versículo, tá em Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então a Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então, se você é servo de Deus, Deus tem um propósito na tua vida. Se você foi escolhido por Deus para ser servo de Deus, se hoje você é uma pessoa em que alguém em algum momento da sua vida já falou de Deus para você, já falou de Jesus para você, e você hoje é um servo de Deus, você hoje sabe da existência de Deus, você hoje está no meio, você está em alguma igreja, ou você hoje professa sua fé, você pratica a sua fé, você foi escolhido entre bilhões de pessoas para para viver com a presença de Deus, porque existem muitos lugares nessa terra que muitas pessoas ainda não conhecem a Deus. Existem muitas pessoas nessa terra que não tiveram a oportunidade de se aproximar desse Deus, desse Jesus que transforma, né? Tem muitas pessoas que vivem a vida, mas, por exemplo, seus pais não têm nenhum hábito, nenhuma proximidade com a vida espiritual. Às vezes você nasce numa família que aquela família não tem nenhuma prática espiritual. Por exemplo, a minha família, por parte de pai, lá no Rio, a minha família, o meu pai não pratica nada. O meu pai crê em Deus, mas ele não vai na igreja, não pratica nada, não segue nada, né? E eu, se eu fosse viver por conta daquilo que o meu pai crê, eu não teria proximidade, intimidade com Deus que eu tenho hoje, porque o meu pai, ele não é nenhum ateu, não é nenhum contra Deus, mas o meu pai também, ele vive a vida dele assim, sem nenhuma preocupação com a parte espiritual. Ele simplesmente vive a vida como muitas pessoas. Milhares e milhares de pessoas vivem assim. Vivem a sua vida normal, tipo, como se você vivesse só pela sua força, só pelo aquilo que você tá vendo, como se a sua vida fosse só aquilo ali, o plano carnal, só aquilo ali que você tá vendo, e não busca nada espiritual, não busca nada. Você sabe que Deus existe, acredita,
Mas você não busca Deus em nada, você não se aprofunda com Deus em nada, Então, você hoje ter a oportunidade de ser servo de Deus, de ter um Deus que cuida de você, que ampara a tua vida, é um privilégio, você é escolhido, tá? Entenda o que eu tô falando. Se você tivesse nascido numa família diferente, que não te levasse na igreja, ou que de alguma forma, às vezes você não tem uma família que te levou na igreja, mas às vezes você tem um amigo que te chamou para ir na igreja, que foi o meu caso. Você tem um amigo que te chamou para ir na igreja e você foi, e lá você conheceu a palavra, você conheceu Jesus de forma verdadeira, não só do que as pessoas falavam, ou só por ouvir, ou só por ver a imagem, né, de santo, de foto. Não, você entendeu o que é o evangelho, né? Porque alguém te chamou, porque alguém falou de Deus para você. Então, assim, você foi escolhido por Deus para que alguém falasse dele para você. E a nossa vida, gente, com Deus, ela é infinitamente melhor do que a vida da pessoa que não tem Deus. Por quê? A gente não tem problema? Óbvio que não. A Bíblia fala que no mundo a gente terá aflições, mas que a gente tenha bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e assim a gente também vai vencer. Então a Bíblia em momento nenhum ela fala que só porque você tem Cristo você não vai ter aflição, você não vai ter problema, você não vai ter luta. Pelo contrário, o cristão ele tem mais luta do que as outras pessoas, né? Porque o inimigo, ele tá preocupado com o cristão. Ele não tá preocupado com quem tá no mundo vivendo a vida por viver e não tá nem aí para Deus. Ele tá preocupado com quem é cristão, com quem se preocupa com a vida dos outros, com quem se preocupa em viver a vida servindo a Deus, buscando a Deus. É com essa pessoa que ele está preocupado. Então, por isso que a gente tem muito mais luta, porque a gente é alvo do inimigo, né? Ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto, né? O inimigo só taca pedra em árvore que dá fruto. Então, quando Deus nos chama para algum propósito, igual esse propósito que eu tenho com vocês aqui no canal, de gravar vídeos sobre vida espiritual, eu sofro muitas retaliações, eu passo por muitas lutas, simplesmente por estar falando de Deus, porque às vezes um vídeo meu semanal como esse aqui, que traz uma palavra para alguém que está precisando, para alguém que precisa, né, de um renovo espiritual, de uma reflexão, eu já atrapalhei o inimigo em alguma coisa, né? Porque às vezes o inimigo estava conseguindo desmotivar você por algum motivo, com alguma luta que você está passando muito grande, o inimigo estava conseguindo te desmotivar, e aí eu venho, trago uma palavra de ânimo e o seu ânimo se renova. Então eu tô atrapalhando o inimigo. Então ele, de raiva, de vingança, ele vai vir fazer alguma coisa contra mim. Então por isso que tem dias que a gente tem lutas maiores, que a gente passa por alguns problemas. E eu vou falar uma coisa pra vocês, como eu acabei de falar, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tem muitas coisas que acontecem na vida da gente, igual esse susto que eu tomei essa semana, me deu uma baqueada, mas Deus falou comigo que Ele tá no controle de todas as coisas, né? Ele tá no controle de todas as coisas, e que até as coisas ruins que acontecem na nossa vida, Deus faz daquilo, Deus transforma aquele mal em bem, né? E Ele já falou comigo o que Ele vai fazer, Ele já tocou no meu coração o que Ele vai fazer em relação àquilo que aconteceu. Já me mostrou por que Ele permitiu que aquilo acontecesse, e que aquilo Ele vai usar aquilo para me fazer crescer, porque existem fases na nossa vida e ciclos que precisam ser encerrados. Então Deus me mostrou que eu não conseguiria crescer mais se eu continuasse dentro daquele ciclo. Então Deus encerrou um ciclo em meu lugar, Ele fechou um ciclo para que Ele possa abrir outro com novas coisas na minha vida. Então assim, foi sofrido, foi uma situação que aconteceu que eu tomei um susto, mas Deus me deu um renovo, e Deus me mostrou que Ele está no controle de todas as coisas, né? E o outro versículo que eu separei está em Jeremias capítulo 29, versículo 11, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor,
planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro, tá? Então, o que Deus quer falar aqui com a gente com esses dois versículos? Primeiro, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito, segundo são chamados conforme o seu propósito. Segundo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Ou seja, Deus sabe o que Ele planeja para a gente não sabe. Ele sabe o que Ele planeja para a nossa vida. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Às vezes você acha que você está passando por muitas lutas, muitas lutas. Você não sabe o que está acontecendo, você não sabe por que tanta luta, por que tem tanta coisa dando errado. E entenda que existem momentos na nossa vida que a gente passa por certas lutas para a gente aprender certas coisas que a gente precisa aprender. Então Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida para trazer um aprendizado para a gente, para que a gente esteja pronto para a próxima etapa, né? Porque às vezes a gente hoje está meio cru com algumas coisas que Deus quer fazer na nossa vida mais tarde. Então, às vezes o estado que nós estamos hoje, nós não conseguiríamos lidar com certas situações que Deus vai dar pra gente daqui a um tempo. Então, tudo que acontece na nossa vida, até as lutas maiores, às vezes você tá aí sangrando para fazer certos pagamentos, para se manter de pé. Às vezes, e essas lutas, gente, ninguém vê. Só você, cara. Só você vê. Ninguém mais vê o que você sofre para pagar um boleto, para pagar um cartão, para pagar um aluguel, para pagar uma luz, uma água, para fazer uma compra. Ninguém vê o sacrifício e as lutas que você faz. Ninguém vê as coisas que você deixa de comprar para você honrar seus compromissos, para você pagar o essencial da sua casa. Ninguém vê. E não adianta você tentar explicar para alguém, porque as outras pessoas nunca vão entender. Às vezes você passa por uma luta que às vezes você atrasa um pagamento 1 dia, 2 dias, porque você está lutando e simplesmente a luta está muito grande. Às vezes as vendas estão devagar e você está ali matando um leão por dia, você está correndo atrás, você está fazendo de tudo que você pode, você está lutando e às vezes não é suficiente. E aí você pensa, cara, Deus me desamparou, o que está acontecendo? Senhor, o Senhor me desamparou porque eu não consegui honrar com esse compromisso. E às vezes Deus permite que a gente passe certos perrengues para que Ele feche ciclos na nossa vida, né? Para que você aprenda certas coisas, você aprenda às vezes a fazer uma compra diferente, fazer uma compra menor, ou às vezes Deus permite, e isso é um aprendizado, né? Às vezes a gente acha, poxa, mas mesmo que eu faça uma compra grande, Deus é fiel para me sustentar, para me honrar, para mim ter condição de pagar aquilo dali. Mas às vezes Deus, Ele quer te ensinar. Não é que Ele não pode mandar cliente aí para você ter o dinheiro para pagar, não é isso. Deus pode tudo. Ele pode mandar aí 1000 clientes na tua loja, na tua casa hoje e você vender um horror. Ele pode fazer isso. Só que Deus, gente, Ele é um pai. Deus não é uma fada madrinha. Deus não é um gênio da lâmpada. Ele é um pai. Quantas vezes os nossos pais, ou a gente que é pai, não dá algo que a gente queria dar, o que a gente podia dar para o nosso filho, porque a gente quer que o nosso filho aprenda certas coisas. Então, às vezes, Deus permite que certas coisas aconteçam de certa forma na nossa vida para a gente aprender alguma coisa que Ele precisa que a gente aprenda, para que depois, quando Ele for dar algo maior para a gente tenha maestria e visão de administração de uma coisa maior que Ele vai dar para a gente. Então, muitas coisas na nossa vida Deus permite que aconteçam para a gente crescer, para o nosso crescimento, porque a Bíblia fala, os planos dele não são de causar dano,
são de prosperar. Então, às vezes, os problemas que a gente passa, você pode ter certeza que são aprendizado. Você pode não entender, você pode falar, caraca, mas não, que aprendizado eu vou ter de eu ficar devendo alguém, de eu atrasar um pagamento, justamente você vai aprender, às vezes você vai aprender uma administração inteligente, às vezes você vai aprender, às vezes Deus precisa que você aprenda a confiar nele, mesmo diante das lutas, mesmo diante de um problema, que é esse tipo de situação é um problema. Às vezes Deus ele vai permitir que isso aconteça para que aquele nível de luta que ele sabe que toca na sua ferida, que ele sabe que te machuca, você ficar sem pagar um negócio, você atrasar um pagamento, ou você ter uma dificuldade para fazer uma compra, alguma coisa assim. Deus sabe que daquele jeito ele consegue chamar sua atenção, ele consegue tocar na sua ferida. Então às vezes ele permite que aquilo ali aconteça, por mais que você chore, por mais que você sofra, por mais que você chore, né? Chora não. Por mais que você chore, por mais que você sofra, Deus permite que aquilo aconteça daquela forma, porque ele sabe que daquele jeito ele tá te apertando. Que aquele jeito que ele te aperta, ele sabe que daquele jeito você vai responder do jeito que ele quer. Ele vai chamar sua atenção para alguma coisa, para você aprender a confiar nele, mesmo quando as coisas dão errado. Confiar em Deus, gente, quando as coisas estão dando certo, é fácil, não é não? Agora, confiar em Deus quando as coisas dão errado. Tem muita gente que até duvida se Deus existe quando as coisas dão errado. E aí? Essa semana eu vi um vídeo, vocês estão acompanhando aí o furacão Milton lá na Flórida, nos Estados Unidos? Eu tô acompanhando porque eu tenho alguns amigos que moram lá e tá muito turbulento a situação lá. Eu tô acompanhando algumas notícias, até notícias de lá mesmo, de jornais de lá, porque aqui às vezes as notícias são manipuladas, então eu não vejo jornal daqui. Então eu tô acompanhando alguns jornais de fora, algumas lives ao vivo, né? Já falei, não sei se já falei pra vocês aqui no canal, mas eu falo inglês. Então eu tô acompanhando algumas lives de lá. E esses dias eu vi um vídeo de uma família cristã que estava no centro de um furacão. Eu não sei dizer pra vocês se esse vídeo não era o furacão Milton, não. Era outro furacão, mas eu não lembro. Foi essa semana que eu vi. Porque também, gente, o YouTube, quando ele vê, quando tem um monte de gente pesquisando sobre o furacão Milton, ele aproveita e joga outros vídeos sobre furacões pra gente ver. Então aparece outros vídeos também. Eu vi um vídeo esses dias de uma família, eles estavam gravando a casa deles toda chacoalhando, a casa inteira estava chacoalhando, as coisas das paredes caindo no chão, a casa chacoalhando, 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 a casa, sabe o que é você olhar para as paredes de uma casa e a casa estar chacoalhando? Imagina o desespero dessa família, vendo um furacão passar e a sua casa assim, ó. Imagina. A gente não entende porque aqui no Brasil não tem furacão, terremoto, tsunami. Não tem. Porque o Brasil é uma terra abençoada por Deus. A gente não tem nada, nenhum desses problemas. A gente não tem vulcão. Aqui a gente não tem nenhum desses problemas que tem na maioria dos outros continentes. A gente não tem. E aí, a gente vê... Aí eu vi esse vídeo... chacoalhando a casa deles, chacoalhando. O que eles estavam fazendo? Eles estavam com medo? Eles estavam adorando a Deus. Adorando a Deus. Eles estavam cantando. Eles estavam adorando a Deus no momento que a casa deles estava tremendo a ponto de cair no chão. Eles estavam adorando a Deus no meio da tempestade. Eles estavam adorando sem saber se eles iam morrer,
se eles iam continuar vivos, se eles iam passar por aquela provação e iam sobreviver, se eles iam ser levados pelo furacão. Eles não sabiam. Eles não tinham para onde ir, eles estavam dentro da casa deles. E eles estavam adorando a Deus. E aí eu lembrei, claro que não tem nem um pouco como comparar, mas eu lembrei do dia da enchente aqui na minha cidade, que entrou água na loja toda. Gente, sem brincadeira, não tem comparação, tá? Um furacão destruindo uma casa com uma enchente. Mas no dia da enchente, no momento que a água estava subindo tão rápido, por um momento eu juro pra vocês que eu achei que eu ia morrer aqui dentro da loja, porque a água estava num nível muito alto e passando com muita violência na frente aqui da porta da minha loja. Então eu achei que a água não ia parar de subir. Eu estava presa aqui dentro, porque minhas portas da loja estavam trancadas. Eu achei que a água não ia parar de subir, e ela ia arrebentar com tudo o vidro ali da minha loja. Eu achei, a água estava subindo tão rápido e com tanta força, já estava na metade do trailer que tem ali em frente, que eu achei que a água ia tampar a porta toda o vidro todo da porta da minha loja e eu ia morrer afogada aqui dentro. Juro pra vocês, no dia da enchente eu achei que isso iria acontecer. Eu tava sozinha aqui dentro, não tinha ninguém aqui pra me ajudar, eu tava trancada aqui dentro da loja, já era 7 e pouca da noite. E a água só entrando, mas a minha preocupação não era só a água entrar, a minha preocupação era a água subir, arrebentar a porta com tudo e entrar com tudo aqui dentro da loja e eu morrer afogada. Então o desespero que eu tive aquele dia foi o mesmo dessa família, assim, desespero em achar que ia morrer. E aí o que eu fiz? Eu corri pra cá, atrás do balcão aqui onde eu tô, me ajoelhei aqui no chão, exatamente aqui do lado, no chão, na frente desse painel aqui no chão, dentro da água, ajoelhei dentro da água, sozinha aqui dentro da loja. Falei: Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Por que isso está acontecendo? Me ajuda, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha vida. Eu não sei por que isso está acontecendo, mas eu vou continuar te adorando, mesmo sem entender o que está acontecendo. Eu escolhi adorar a Deus, mesmo achando que eu ia morrer. Você tem noção? Eu escolhi adorar a Deus, mesmo sem saber o que ia acontecer. É a mesma situação dessa família. Se eles morressem ali, eles iam direto para o céu. Eles tinham esse entendimento. Hoje em dia, a fé das pessoas, ela tá tão rasa, que a fé das pessoas está condicionada a tudo tá dando certo na vida delas. A fé das pessoas hoje em dia está condicionada a tá tudo bem, a ter comida, a não passar por nenhuma luta, a você não passar por nenhuma provação. A fé das pessoas está condicionada a isso, a teoria da prosperidade. Não está condicionada à salvação, à vida eterna, a Deus, eu te adoro, mesmo quando eu estou passando aperto, mesmo se a minha casa cair na minha cabeça, eu estou te adorando porque eu confio que o Senhor tem um propósito. Quantas e quantas vezes aconteceram coisas ruins na minha vida que eu não sabia por que aquilo estava acontecendo comigo, e depois Deus me mostrava Ele fazendo uma restauração em cima daquilo ali de ruim que aconteceu. Essa semana o que aconteceu comigo, Deus já me mostrou que Ele tem um propósito, que foi Ele que fez isso acontecer, Ele que permitiu que isso acontecesse, para que Ele me tire do lugar de onde eu estou e me coloque em outro. Porque aquele ciclo ali já se encerrou. Acabou o período daquele ciclo que eu estava. Aquele ciclo ali foi uma permissão de Deus, foi uma situação que me ajudou muito, que Deus colocou uma situação na minha vida que eu sou muito grata a Ele, porque Ele me ajudou muito, me abençoou muito através dessa situação. E só que essa situação, de uma hora para outra, ela mudou completamente.
E eu tomei um susto, eu fiquei sem reação, eu fiquei abatida, eu fiquei de cama por causa disso. Triste, sem reação. E aí Deus falou comigo e mostrou pra mim que é pra mim não ter medo, pra mim perseverar na minha fé, que Ele tem o controle de todas as coisas e que aquilo ali era um ciclo que Ele estava encerrando para começar outro. Que aquele momento daquele ciclo ali acabou. Gente, se a gente não for confrontado na nossa vida, na nossa comodidade, a gente nunca vai crescer. Muitas das vezes quando a gente se acomoda, a gente não vai mais em lugar nenhum. Quando você chega num ponto que você está acomodado com uma situação, que uma situação é boa, uma situação tá te ajudando, tá muito boa, você não vai mais crescer a partir dali. Você cresce quando você é desafiado, quando você se vê numa situação que você precisa mudar, quando você se vê numa situação que você vai passar por mudanças. Só assim que a gente cresce, quando você sangra para você pagar alguma coisa que você às vezes nunca fez uma compra daquele jeito, mas você fez pela fé, algo maior do que você costuma fazer, e você vai sangrar para pagar aquilo ali, mas você vai crescer. Se você continuar fazendo sempre as mesmas compras, no mesmo valor, você nunca vai crescer. Você precisa se desafiar a sair da zona de conforto. Ninguém cresce em zona de conforto. Então, como eu entrego a minha vida nas mãos de Deus todos os dias, Deus tem total liberdade de abrir e fechar ciclos na minha vida. Não precisa de eu fazer, Deus mesmo faz. Se Ele vê que eu não fiz, que eu não tomei atitude, Deus me deu um sinal mês passado. O Espírito Santo falou comigo mês passado que era para eu fazer uma mudança relacionada a isso. Eu não fiz. Eu ouvi que o Espírito Santo falou, mas eu achei que era para depois, não achei que era para aquele momento. O Espírito Santo falou, faz isso, muda isso. E Deus fala comigo, gente, claramente como vocês estão me ouvindo. Ele falou, faz isso, muda isso. E eu não fiz, eu achei que era para depois, para fazer depois, um outro momento. Aí eu não fiz, Deus me deu prazo de 1 mês. Quando deu 1 mês, Deus fez por mim. E aí eu vou questionar Deus? Eu vou reclamar com Ele? Pra quê? Se eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até algo ruim que acontece na sua vida, que às vezes na sua cabeça é ruim, é Deus arquitetando uma vitória na sua vida que você não sabe. Por isso que a gente nunca pode reclamar das coisas que acontecem na nossa vida, que a gente sabe que é Deus operando. Porque se você é uma pessoa que está sempre orando, sempre buscando fazer a vontade de Deus, nós somos pecadores, falhos, a gente nunca é perfeito, a gente sempre está fazendo besteira. Mas a gente se arrepende verdadeiramente, fala, Senhor, perdão, porque eu pequei nisso, me perdoa. E a gente está sempre colocando a nossa vida diante de Deus, procurando fazer as coisas da forma correta, procurando obedecer a voz de Deus. E pedindo a Deus para Ele entrar com providência na nossa vida, Deus vai agir, cara. Tem certas coisas que Ele vai mandar você fazer. Se você não fizer, Ele vai fazer por você. Você não pediu para Ele tomar a frente da sua vida e fazer a vontade dEle na sua vida? E abençoar você? Então, Ele sabe o que Ele faz. A gente não sabe de nada, mas Ele sabe o que Ele faz. E às vezes tem caminhos que Deus toma para fazer as coisas na nossa vida que a gente não entende. A gente fica, caraca, por que isso está acontecendo comigo? Tu acha que é para mal, mas é para bem. Entende? Então, essa palavra que Deus colocou no meu coração para falar com vocês hoje, que Deus tem planos de fazer você prosperar e não de te causar dano. Até na tua luta, Deus tem propósito.
tu vai crescer. Ele tá te lapidando, te moldando. Se você coloca a tua vida nas mãos dele e pede para ele fazer a vontade dele, operar, cuidar. Se você pede para ele, Senhor, eu gostaria de prosperar, Pai, mas eu quero fazer as coisas de acordo com a tua vontade, me ajuda. Me ajuda, Pai. Faz o que for necessário, faz a tua vontade, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Ah, minha irmã, ele vai fazer, mas é do jeito dele, que é o melhor possível. Às vezes a gente não entende essa parte. Às vezes tu tá sangrando aí com uma luta. Nossa, mas que luta, meu Deus, mas que provação, Senhor, o que tá acontecendo? Deus tá te moldando. O carvão para virar diamante, eu tô toda arrepiada. O sangue de Jesus tem poder. O carvão para virar diamante, ele precisa ser esquentado. Esquentado. Ali, aquecido, no último ali, ó. Ele sofre. Ele muda. O carvão, quando ele é aquecido, ele para virar diamante, ele precisa ser super aquecido, super aquecido. Ele esquenta muito, 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 muito. Aí ele vai se deformando. Ele vai se deformando, ele vai se quebrando, ele vai mudando a sua forma. Você acha que ser espremido, aquecido, deformado, não dói? Dói. Não dói? Ser espremido, deformado, moldado, que alguém ele te apertando, 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 apertando para te moldar. Assim é a gente na mão de Deus. O vaso na mão do oleiro, ele vai apertar, ele vai mexer, ele vai moldar, ele vai quebrar, fazer de novo. Você não pediu para ele, a gente tem livre-arbítrio. Você deu liberdade para Deus, ele vai fazer. Mas você tem que dar, você tem que pedir. Fala, Senhor, pode fazer, Pai. Me quebra, me rebenta, me faz de novo, mas faz a tua vontade na minha vida. Faz o melhor que os teus planos que o Senhor tem para minha vida. Ah, ele vai te mexer, ele vai ali, ó, quebrar. Mas você vai continuar dentro da mão dele. Oh, meu Deus do céu. Enquanto ele tá te apertando, te moldando, te lapidando como um vaso na mão do oleiro, como se a gente fosse uma massinha que Deus vai apertando, vai moldando, e o carvão que é mexido, super aquecido para virar diamante, ele precisa se deformar para virar um diamante. A mesma coisa o vaso na mão do oleiro. O oleiro, ele mexe, ele molda, ele arruma. Às vezes ele tem que quebrar, ele tem que refazer tudo de novo, até se tornar um vaso perfeito, lindo, cheio de flores, de frutos. Olha que palavra poderosa que Deus está dando aqui pra gente. Essas coisas não planejo para falar, cara. Essas coisas saem da minha boca, porque é Deus falando com você. Só que enquanto Deus está moldando, enquanto Deus está mexendo, você continua nas mãos dele. Você é o vaso que ele está moldando. Você continua nas mãos dele. Ele está te moldando. Ele não perde controle de nada. Você está dentro do propósito. Você está debaixo dos olhos dele. Você está nas mãos dele. Você pode não estar entendendo por que você está sendo mexido, espremido, moldado. Deus está tirando todas as impurezas, as ruguinhas. Deus está tirando toda aquela escuridão do carvão, sabe? Toda aquela sujeira que tem no carvão, Deus está tirando para virar um diamante. O que é um diamante? O diamante é uma joia transparente, pura. Não tem mais aquela sujeira que tem no carvão. Carvão é preto. Quando você pega no carvão, sua mão não fica toda preta.
E o diamante, quando você pega o diamante, ele tem um valor inestimável. O diamante é valiosíssimo. O diamante é cristalino, transparente como a água, puro como a água. É isso que Deus quer fazer na tua vida. E dói, 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 dói. Mas é necessário. E tenha sempre na sua mente, tenha sempre em mente que tudo que acontece na sua vida, mesmo quando você não sabe o que fazer, ajoelha diante de Deus, coloca diante dele, fala: Senhor, eu acredito que essa luta que eu tô passando é uma permissão tua, é alguma coisa que eu tô passando que eu preciso aprender, mas Pai, tá doído, me ajuda. Me ajuda a aguentar, a superar, me dá sabedoria, me dá força para eu entender por que eu tô passando por isso. Me ajuda. Me ajuda a entender como que eu passo por essa situação. Me dá força. É isso que a gente tem que fazer no momento que a gente não sabe como passar por aquela luta, mas a gente não pode duvidar de Deus. A gente precisa confiar mesmo diante do problema, porque quando você confia em Deus diante do problema, você vai passando pela prova, dando glória a Deus, no final você vai ver a vitória. Tá bom, gente? Então esse foi o nosso tempo com Deus dessa semana, nosso bate-papo de segunda na quinta. Segunda-feira que vem, se Deus quiser, vai ser na segunda. Como eu já falei pra vocês no outro vídeo, eu vou voltar com bate-papo de segunda. Não vai ser mais tempo com Deus, vai voltar a ser bate-papo de segunda e vai voltar a ser nas segundas-feiras. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que Deus tenha falado profundamente na sua vida. Coloca aqui pra mim nos comentários se Deus falou com você nesse vídeo, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.